Bom, eu depois da aula do nosso presidente, aula de Relações Internacionais, eu nem devia falar nada mais. Devia me recolher a minha insignificância e deixar a coisa assim. No entanto, eu gostaria de dizer ainda que, apesar de ele querer que eu não fale da relação de calça riada do Lula com a Bolívia, eu vou falar. Da mesma forma que ele não quer que eu diga que essa relação é uma relação que não é certa fazer com a Bolívia, uma relação mais dura, eu vou dizer que eu ainda assim vou falar. A Bolívia realmente desmoraliza as pessoas brasileiras que vivem nessa fronteira. E insistentemente não tem dado nenhuma atenção para aquilo que se quer. E eles são tão bem recebidos aqui. Essa diferença que eu estou querendo colocar e querendo dizer que nós estamos sofrendo com ela. Estamos querendo dizer mais, que o governo brasileiro não tem tomado a atitude correta, certa. E não adianta, por exemplo, ele querer que eu não diga uma coisa que eu vou dizer. Por exemplo, com o Peru é diferente, deputado, porque o Peru nós estamos numa relação comercial que ela é de consenso. Nós queremos, eles também querem. E agora é uma relação de dissenso. É uma relação realmente de muito confronto. E não adianta querer estabelecer um patamar igual para as duas coisas completamente diferentes. Então, eu acho que nós estamos falando uma coisa. E outra, mais inteligente ainda, do nosso querido presidente, que ele é muito inteligente, ele veio falar quando todas as mães se retiraram. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Por que ele não falou antes para aquelas mães o que ele disse aqui agora? Era uma coisa boa. Elas talvez saíssem confortadas das palavras que ele disse aqui, em atenção a um governo arbitrário, prepotente, como Evo Morales, que realmente não está fazendo socialismo algum. Ele está fazendo uma bagunça num país e trazendo para nós o ranço na relação. Então, de forma que eu, apesar de ter aprendido muita coisa com ele, não concordo muito. Acho que o governo brasileiro está covardeando, tá? Deveria ser mais duro, deveria. Porque quando foi para negociar outras coisas, como eu falei aqui, ele negociou de calça riada. O gás, por exemplo, que nós todos sabemos, ele negociou de calça riada, aumentou o gás sem consultar o povo brasileiro. E o gás aumentou. Ah, mas não vai aumentar o gás para o povo brasileiro porque o governo não deixa conversa fiada, vai aumentar sim. Todas as coisas que ele negocia agora têm sido com uma benevolência incrível, com uma boa vontade incrível com essas pessoas. E com a Bolívia eu acho que deveria ter um pouco mais de atenção. Eles são muito desrespeitosos em relação aos nossos estudantes lá. De forma que eu vou dar uma parte para o meu amigo. Deputado Donald, eu não fiz uma parte do deputado Edivaldo Magalhães, porque ele usa essa tribuna em tão poucas oportunidades, e respeito a posição dele. Acho, como sempre venho propondo desde o início, que o caminho é a diplomacia e a chancelaria brasileira. Mas não se faz diplomacia sem posições firmes. Não imagine que Barão do Rio Branco ou Plácido Castro fez diplomacia com os bolivianos trocando bombons. O Brasil tem que respeitar a Bolívia, mas tem que exigir reciprocidade. Não se faz diplomacia de mão única, aonde o presidente Evo Morales, em nome da fragilidade boliviana, em nome da fraqueza das estruturas políticas da Bolívia, faz a chantagem com o Brasil. Nós queremos ter com os bolivianos uma relação honesta, fraterna e recíproca. Não adianta o governo brasileiro fazer concessões à Bolívia e não ter nada em troca. Nós temos vários episódios. A invasão da usina da Petrobras, a expulsão dos plantadores de soja da região de Santa Cruz de la Serra, a expulsão dos brasileiros aqui da nossa fronteira. Gás. Né? A questão do gás, ou seja, a Bolívia ela não deve se posicionar numa posição de coitadinho. Eles têm fraquezas, fragilidades e devem ser respeitados, mas nós não podemos apanhar de toda forma apenas porque a Bolívia é uma república, né, um país que não tem o mesmo vigor da economia brasileira e das estruturas democráticas do Brasil. Portanto, concordo com o presidente quando ele diz que tem que ser pela via diplomática. Nós não devemos aqui, como algum deputado diz, olha, eu não converso com a autoridade boliviana. Olha, se o problema é com eles, tem que conversar com eles.
Né? Não adianta a gente conversar com a autoridade do Paraguai, que o problema não é lá. Agora, nós precisamos também fazer as autoridades bolivianas entenderem que haverá de ter reciprocidade nas nossas relações. Nós não podemos, por uma razão qualquer, só apanhar e não exigir com firmeza o cumprimento dos acordos que nós temos com a Bolívia, inclusive. Obrigado. Concordo, incorporo tuas palavras, e realmente eu agora não vai dar tempo, mas eu vou estudar a fundo, como ele citou muito o Barão do Rio Branco, eu vou estudar a fundo a relação que o Barão do Rio Branco estabeleceu quando foi negociar o Acre. Vou estudar aqui e vou lhe trazer que ele não ficou de calça riada. Foi duro. Foi brasileiro, foi duro, defendeu e com firmeza. E agora nós estamos de calça riada. Lula está de calça riada negociando com quem? Com nada. E os nossos acreanos estão morrendo lá, amíngua. Amíngua. E eu vou ficar aqui medindo palavras para dizer para boliviano? Boliviano tem que respeitar sim. Nós respeitamos eles, nós damos atendimento médico para eles aqui de graça. Ninguém paga uma consulta médica aqui. Duvido que me prove que ele paga. E vai lá na Santa Juliana e vai lá, que está cheio de gente lá dentro do CTI, de boliviano que vem grave de lá para cá. Por que que nós somos tão bonzinhos com eles e eles são tão ruins com a gente e nós temos que ser compreensivos? Nós temos que ser tão delicados com eles. Exigir que o nosso presidente vai defender, se ele não defender o povo brasileiro. Na defesa da Petrobras, na defesa do gás, na defesa dos que estão na fronteira, ele não foi tão bonzinho assim. Como é que ele vai ser agora na defesa dos acreanos? Conversa, não vai dar nem bola, vai virar as costas. E esses nossos acreanos vão ficar realmente sendo desrespeitados lá. Não concordo absolutamente, eu não discordo, eu acho que ele está certo que tem a via essa, mas não de calça riada. Dou a palavra ao meu amigo deputado Walter Prado. Eu quero agradecer a atenção de Vossa Excelência na concessão do APAST. E como eu fui citado nominalmente, se não tiver mais oportunidade na tribuna, dizer aqui publicamente, não, que eu reafirmo, provo todas as ameaças que esses brasileiros sofreram aqui na Bolívia. Estão sofrendo, diariamente. Essa história de chapa não existe. Tá bem? Vossa Excelência está correto. A representação também, ela precisa ser votada aqui na Assembleia. Foi tirada da pauta hoje, mas ela vai ter que ser votada. Eu estou pedindo exatamente que os meios diplomáticos, e pedindo a quem? Ao presidente da República. Tá bem? Não adianta tá se querendo fazer falas de diplomacia se os brasileiros estão assacados, agredidos. Isso foi presenciado numa Assembleia com 580 trabalhadores. Tá bem? E nós vamos continuar com a mesma linguagem, porque ela é correta, porque o que acontece na Bolívia é discriminação aos brasileiros, tanto aos trabalhadores como aos estudantes. E nós não vamos calar. Seja agradável ou desagradável, isso não me importa. Eu vou continuar falando e vou continuar denunciando. Muito obrigado. Para finalizar, gostaria de dizer apenas que as minhas posições continuam exatamente as mesmas. Acho que devemos tomar atitudes pela via diplomática, sem dúvida, mas não com as calças na mão. Continuo afirmando isso. Lula negocia com as calças riadas. Lula não está preocupado com aquele que morre lá, não. Como não está com o povo brasileiro, quando ele não defendeu a Petrobras, quando ele não defendeu o gás, quando ele não defendeu as pessoas que estão sendo mortas lá, naquelas terras bolivianas. Não defendeu coisa nenhuma. Ele quer defender um governo socialista, mas o socialismo é bom lá para eles. O socialismo boliviano a mim não interessa nada. Para o Brasil não precisa o socialismo boliviano. Ele não tem nada para ensinar para nós de socialismo. Ainda mais um socialismo que desrespeita, que denigre, Deputado, que mata. seu tempo está esgotado. Um minuto para concluir. A mesa concede. E eu vou estudar a relação do nosso amigo ali, Barão do Rio Branco, para ver que ela foi firme e não de calça riada. E gostaria que nas próximas vezes que tivesse isso, o nosso querido presidente, que tem uma cultura invejável, que tem um poder de persuasão que não se pode questionar, que viesse bem cedo, quando tivesse todas as famílias ali reunidas, para dizer para ela o que ele disse aqui. Aí eu acho que vai ser bem melhor o efeito. Muito obrigado.